Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos reunidos para mais um episódio do GPEMcast, um raio-x da história. Meu nome é Rafaela, estou no 6º semestre de Medicina. Meu nome é Beatriz, estou no 6º semestre de Medicina também. E hoje a gente está com a doutora Fernanda Romeiro. Primeiramente, eu vou pedir para a doutora se apresentar para a gente. Bom, então, sou Fernanda Romeiro, aqui com vocês, estou como tutora no 4º semestre. Volto a encontrá-los lá no internato, que vocês passam comigo. E sou médica, paliativista, apaixonada no que eu faço. E me descobri uma apaixonada também pelo ensino. Fomentando, assim, sabe? Tudo acho que a gente pode fomentar ensino, fomentar o estudo, eu tenho descoberto que é uma outra paixão. Ai, que legal. A gente queria, primeiramente, para a senhora se apresentar e contar um pouquinho da trajetória acadêmica, de como foi a sua formação até chegar no tutora, Fernanda Tutora. Eu acho que talvez para eu trazer um pouco da minha formação acadêmica, eu preciso voltar um pouquinho na minha vida pessoal, porque Sim. Isso fez muito sentido das minhas escolhas. Sim, total. Então, assim, meus pais, eles se separaram, eu era muito nova, eu sou daqui de Campo Grande, nasci aqui. E aí, a gente foi morar em Cuiabá, meus pais ainda eram casados, eles se separaram, eu voltei pra cá com a minha mãe. Isso eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Até os 18... Bom, fiz ensino médio, tudo, encontrando meu pai de fim de semana, de férias e tudo mais. Mas... E eu nunca tive aquela coisa assim, eu quero fazer medicina, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu sempre vivi muito o agora. Então, assim, tô aqui agora com vocês, eu tô aqui agora com vocês. Eu não tô pensando no que eu tenho pra fazer em casa, nem no que... Eu tô aqui. E tudo era assim. Então, assim, durante o meu ensino médio, por exemplo, eu fazia balé. Então, eu só sabia dançar e eu só queria saber do balé, eu não conseguia pensar em outra coisa. Quando eu decidi que eu ia fazer medicina, comecei a fazer cursinho e tudo mais. E aí... A gente não tinha condição nenhuma de pensar em pagar particular, eu tinha que passar numa federal, não tinha outra opção. E no 3º ano de cursinho, me deu um estalo, assim, que eu falei, gente, eu não morei com meu pai. Se eu não morar com meu pai agora, eu nunca mais vou morar com ele, porque eu vou entrar na faculdade, da faculdade eu vou sair, vou morar sozinha, e enfim, a hora é agora. Isso foi assim, meados de julho, mais ou menos. E aí eu lembro de ligar pra ele e falar, pai, eu quero morar com você. Eu vou transferir o cursinho pra Cuiabá. Ele morava em Cuiabá na época. E ele falou, não, Fernanda, fica aí, porque o ensino em Campo Grande é melhor, né? Você já tá no cursinho, habituada e tal. Enfim, falei, tudo bem. Chegou no final do ano, eu falei pra ele, não aguento mais fazer cursinho. Não consigo mais, eu tô assim, né, nas tampas. Esgotado. Porque era 3 anos de cursinho, mais o 3º ano de ensino médio. Sim. E aí, ele falou, tá, então pode prestar particular. A gente vai dar um jeito. Prestei o Enem. Naquela época, o Enem a gente já tinha colocado no SISU e tal. Coloquei a primeira opção para Cuiabá, para o UFMT, que era onde eu queria ir, que eu queria morar com ele. E eu tive que fazer uma decisão que foi uma decisão muito de vida, assim, porque o vestibular da Unic, que era a única particular de Cuiabá, caiu no mesmo dia do vestibular da Uniderp. Então, eram, assim, quase... Estou escolhendo morar com meu pai, estou escolhendo ficar com a minha mãe, com a vaga ali sendo um, sabe? Tipo assim, gente, se eu prestar a Unic e eu não passar, e eu podia ter passado na Uniderp, enfim. Fui pra Unic, que segui meu coração, e prestei Unic, passei na Unic. Então, eu passei na Unic primeiramente, me mudei pra Cuiabá, fiz 6 meses de Unic, deixei a minha vaga lá, minha nota no SISU, e foi muito claro que essa decisão foi uma decisão... Claro que eu queria fazer medicina, claro que eu queria fazer faculdade, mas ficou muito claro que a decisão era por resgatar essa relação com ele. Porque eu tinha nota para passar em 8 federais. E ainda assim, eu deixei a minha nota na UFMT, na lista de espera, sob o risco de não entrar, né? Assim, corri o risco. Chegou em agosto, que a UFMT roda 2 listas, né? Uma lista do meio do ano e uma do começo, outra do meio do ano. Chegou na lista do meio do ano, eu passei. Então, fui chamada para a UFMT e cumpri aí a faculdade na UFMT. E aí, bom, assim, a UFMT foi uma situação maravilhosa. Morar em Cuiabá foi muito difícil, muito desafiador,
Porque eu tive que resgatar uma relação com um pai que eu não tinha tanta proximidade. Então, assim, sim. foi maravilhoso. A gente criou uma relação maravilhosa. Mas também, assim, longe da minha mãe. Nunca tinha ficado longe da minha mãe. Descobri diabetes, né? Então, assim, na semana em que eu estava me preparando para me mudar, abriu o meu quadro de diabetes. Eu sou diabética tipo 1, né? Autoimune. Uhum. Inclusive, a endócrino, quando a gente foi fazer a investigação, ela falou, Fernanda, eu acho que a única coisa que explica esse desencadear agora, né, com 20 anos de idade, é essa mudança, né? O A estresse. gente sabe que tem essa situação do Uhum. estresse, né, ligado às situações Ambiente. autoimunes. Então, assim, foi um desafio, mas foi maravilhoso. Quando eu me formei, eu não queria por nada voltar. Eu tava super adaptada em Cuiabá. Tava assim, tava ótima lá. Mas aí tive esse segundo estalo que eu falo, não foi por mim. Foi um estalo que veio. Daí eu prestei todas as provas em Cuiabá. E eu tive que prestar aqui, porque senão minha mãe me matava, né? Eu prestei as provas aqui, assim, as provas de Cuiabá, nossa, eu morri de estudar. A prova da UFMT, fiz todas as provas anteriores e tal. E naquele ano, com a nota que eu tirei naquele ano, eu passava nos 11 anos anteriores para a clínica médica. Naquele ano, eu fiquei como primeira suplente, não rodou vaga. Nossa. Ou seja, tipo assim, não era pra ser. Uhum. Em compensação, aqui, vim pra cá, eu passei em todas as provas que eu fiz em Campo Grande. Então, assim, foi um kick do universo, falando assim, Aham. bem, seu tempo aqui deu, você vai Tá embora. na hora de Tá na hora voltar. de voltar. E aí, vim pra cá, a princípio. Isso também foi muito legal, porque, assim, quando eu passei na Santa Casa, na prova da Santa Casa, e aí, quando eu fui chamada, era assim, feriado em Cuiabá, eu não dava para eu fazer procuração para mandar, acabei perdendo a vaga porque não deu tempo hábil de mandar as coisas. E aí eu comecei residência no Hospital São Julião. Com uma semana lá, eu falei, gente, não vai dar para mim. É um hospital ótimo, é uma residência muito boa, mas eu sou muito ágil, assim, eu gosto de urgência, eu sou muito prática, e as coisas lá elas são um pouco mais lentas, é um hospital de retaguarda, né? E aí eu recebi uma ligação do chefe de residência da Santa Casa, perguntando se eu queria, que ia rodar a lista de novo, perguntando se eu tinha interesse de ocupar a vaga. Uau. E eu falei, era o doutor Ovando. Eu falei, nossa, doutor, quero, vou conhecer o serviço, né, tal. Uhum. E aí eu fui no dia seguinte conhecer o serviço, eu cheguei, ele abriu a porta me apresentando, essa daqui é a Fernanda, ela vai iniciar conosco a residência, amanhã ela tá começando. Eu falei, doutor, eu nem falei da outra residência que eu não vou embora. E aí eu fiz residência de clínica médica, então, na Santa Casa. Na residência de clínica, eu achava, na verdade, na faculdade, no 6º ano de faculdade, eu tava, assim, desesperada, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sempre achei que a minha formação acadêmica inteira foi voltada pra pediatria. Toda em cima de pediatria. Então, assim, projeto de pesquisa, tudo em cima de pediatria. Mas um dia eu tive uma situação que me fez desistir da pediatria, porque eu percebi que para eu poder cuidar de uma criança, eu precisava de um intermediador, que era a mãe, né? E essa criança em si, eu falei assim, que mudou o rumo, ela perdeu a audição bilateral por uma negligência que a mãe não percebeu que ela estava com otite. Nossa. Só que assim, essa criança tava com otite, que lá da esquina você percebia que ela tava com otite, Sim. porque tava supurada e tal. E eu falei, gente, aquilo me machucou demais. Uhum. E aí, no 6º ano de faculdade, eu tava assim, gente, o que eu vou fazer, né? Assim, eu não sabia o que eu ia fazer. E foi onde eu tive um outro estalo, que eu falo do grande estalo também, que foi onde eu percebi que talvez era paliativo. Mas na época eu ainda não sabia que era paliativo, porque eu não tinha paliativo na faculdade, eu nunca tive. Sim. Só que eu tinha um preceptor que ele era, inclusive, foi pro meu patrono de turma, que ele era geriatra. E durante a faculdade a gente teve um estágio que a gente ia no asilo fazer atendimento. E esse estágio do asilo, gente, foi, assim, tenebroso, porque eu chegava, eu chorava, aquilo me machucava, assim, sabe? E nesse estágio eu fui convidada a não ir mais, porque o professor falou assim, Fernanda, não dá mais pra você vir, porque a gente não sabe se a gente te acode, porque você não para de chorar, ou se a gente atende os pacientes. Faz trabalho e me entrega. Eu falei, tá bom, né? E no 6º ano de faculdade, eu tive alguns pacientes que era assim, eu entrava no quarto pra atender, e aí, assim, vinha aquela emoção, e eu queria chorar, e eu saía pra fora. Então, assim,
Sabe aquela coisa, assim, você fazer um exame físico, uma Sim. coisa que não vai levar 15 minutos, assim, você parar e conversar, eu demorava, assim, 1 hora, porque eu saía e entrava, saía e entrava, saía e entrava, porque eu ficava chorando. E aí, eu conversei com o professor Eduardo, e ele falou assim, Fernanda, você não tá percebendo que talvez seja exatamente isso? Eu falei, o quê? Ele falou, é isso que te move, é isso que te incomoda, é isso que te tira do seu rumo. Eu falei, nossa, faz sentido. Só que eu achava que era geriatria até então, porque assim, eu nem sabia que existia cuidado paliativo, né? Então, eu fiz a residência de clínica médica toda pensando em fazer geriatria. No segundo ano de residência, a gente tem a possibilidade de fazer estágios externos. Uhum. Nesses estágios externos, eu fui fazer estágio no IANSP, de geriatria, que é o Hospital do Servidor de São Paulo. Fiz 1 mês lá. E eu fiz 1 mês também no ICESP, que é linkado à USP, né? Uhum. Que é só cuidado paliativo. Quando eu fui, eu falei, tá, agora eu entendi. É Me paliativo encontrei. mesmo, sabe? Me encontrei. Porque assim, adoro geriatria, adoro essa população, adoro. Mas a longevidade saudável, o envelhecimento saudável e tudo mais, não me pega. Me pega o paliativo mesmo, sabe? Esse cuidado dentro da terminalidade, esse cuidado que a gente pode trazer, trazendo mais qualidade de vida para o paciente. E eu entendi que não estava linkado necessariamente ao paciente idoso. Uhum. Quando eu me percebi que na residência de clínica, por exemplo, não me incomodava ficar com um paciente jovem que talvez pudesse falecer, eu falei, legal. E a gente sempre tem que ter bons orientadores na vida da gente, né? Eu tinha uma professora Sim. na residência que ela falava, Fernanda, você não é geriatra. Você não é geriatra. E eu falava assim, não. E aí deu certo, daí eu fiz a prova, graças a Deus eu não passei pra prova de geriatria. E aí eu fiz o processo seletivo do Sírio-Libanês, né, pra cuidados paliativos. E foi onde eu fui fazer cuidados paliativos no Sírio-Libanês. Mas até então eu não estava envolvida com o ensino. Era só assistência. Quando eu terminei a residência de clínica médica, antes de eu terminar a residência de clínica médica, o doutor Henrique, que é inclusive coordenador do módulo de saúde de adulto, quando vocês entrarem no internato, me chamou para entrar na clínica, como preceptora, né, como plantonista. E lá, a preceptoria e o plantão, eles estão juntos, eles sempre andam juntos, porque a gente passa com vocês, com os acadêmicos, com os residentes. E aí eu fui me descobrindo como preceptora, como professora, como que é legal, assim, você poder trazer um pouco do que você conhece, despertar aquela luzinha, falar do que você gosta e você vê que as outras pessoas estão tendo interesse, sabe? Então, na hora que eu entendi isso, inclusive foi também o doutor Henrique que me trouxe para cá, para a Uniderp. Então, não foi uma trajetória planejada, Sim. sabe? Definitivamente não foi uma trajetória planejada, assim, ela foi acontecendo. Mas ela foi acontecendo de uma forma muito natural e que, se eu olho pra trás, assim, tudo se encaixa. Sim. Sabe? Tudo se encaixa. Tirando o fato que ainda eu olho, assim, as minhas amigas usando jaleco da Disney pra atender e eu fico com inveja. Tem um monte de carimbo das princesas e eu falo, gente, eu queria ter um carimbo de princesa, mas que credibilidade que eu vou ter atender um idoso com um carimbo de princesa? Tá tudo certo, entendeu? E na mesa a gente tem uma que quer ter o jaleco de princesa. Eu me identifiquei muito com a senhora em vários pontos da história, porque no ensino médio eu também era bailarina, fiz 10 anos de balé. E durante a minha trajetória aqui na faculdade, esses anos, eu me identifico com a pediatria. Mas mantenho, assim, as portas abertas para conhecer as novas áreas. Eu acho que realmente é no internato que a gente vai ter o maior contato. E uma das coisas que eu mais falo com os meus professores e amigos também é isso. Talvez um contato, uma experiência possa mudar tudo. Sim. Como a que a senhora relatou pra gente, né? Sem dúvida. Então, só na experiência que eu vou poder tomar a minha decisão. E quero deixar de maneira leve também pra ver o que o destino e o universo estão planejando. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, pros residentes que passam comigo, que é assim, você tem que pensar se o feijão com arroz daquilo te atrai. Entende? Sim. Porque, assim, o que é o feijão com arroz da pediatria? É puericultura, é IVAS, sabe? É isso, né? Imagina eu sendo paliativista, não dando conta de lidar com luto. Não tem como. Não tem a menor condição, né? Eu não consegui lidar com comunicações talvez difíceis,
Não tem a menor possibilidade de eu fazer isso. Ou eu minimamente não ter soft skills, né, de linguagem corporal. Não tem condição, entendeu? Então, você tem que pensar se o feijão com arroz daquilo te atrai. Porque é aquilo que você vai fazer. Com certeza. Entendeu? Vai surgir um caso, nossa, um caso de livro fora do comum? Vai, de vez em quando vai. Mas não é aquilo que é o seu dia a dia. Entendeu? E aquela premissa que as pessoas falam assim, escolha algo que você goste, você nunca vai mais precisar trabalhar, é mentira. Assim, você vai cansar, porque a gente cansa. Mas, mesmo cansado, você vai. E você vai encontrar uma coisa no seu dia que você vai falar assim, cara, valeu a pena. Sabe? Nossa, isso aqui, putz, acabou o cansaço. E às vezes é assim, é um dia que você vai ter um monte de coisa. E vai acontecer um negócio que fala assim, tá, beleza. Check. Podemos descansar hoje, porque daí amanhã vai fazer valer a pena de novo, entendeu? Com certeza. Mesmo no cansaço, mesmo estressada, mesmo você falando assim, gente, tô perdida na minha vida. E então isso é muito legal. E ter essas experiências também é uma coisa muito importante, porque assim, eu sempre deixo aberto, sabe? Deixa aberto para as possibilidades. Porque assim, se a gente for pensar na minha trajetória acadêmica foi voltada para pediatria. Eu sempre fui enlouquecida pelo SAMU. Porque em Cuiabá a gente não tinha aquele estágio. Aqui vocês têm, né? Sim. Sempre fui enlouquecida. A primeira coisa que eu fiz no dia que eu formei foi ligar pro chefe do SAMU em Cuiabá. E aí eu comecei a trabalhar lá. Quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz também foi tentar descobrir como é que eu fazia para entrar nesse tal do SAMU. Não tem nada a ver urgência e emergência com pediatria, ou com clínica, ou com paliativa. Assim, no primeiro momento, você fala assim, não tem nada a ver, né? Fui SAMUzeira, sangue azul, por 4 anos. Intervencionista e reguladora. Olha só. Foi, assim, uma experiência incrível, sabe? Saí de lá com o coração cortado, saí de lá não querendo sair. Saí de lá, sei que eu saí de lá com portas abertas, porque até hoje o encontro pessoal, assim, com quem eu trabalhava, dizia, doutora, volta, pô, você não tá com saudade da ambulância, não sei o quê. Então, assim, não tem nada a ver, entendeu? Se você for pensar, né? Mas é uma experiência fora do comum, mas que te engrandece, que te possibilita pensar fora da caixinha, sabe? Que te traz outras situações. Então, assim, estar em contato com o SAMU é um paciente rápido, que eu preciso ter um raciocínio rápido, um raciocínio clínico. Tem alguma coisa a ver com o cuidado paliativo, que a ideia é a gente vai acompanhar, né, de uma forma... Não tem, assim... Mas no final das contas tem também, me ajuda pra atuação, entendeu? Então, assim, deixar as portas abertas, a mente aberta é extremamente importante. Sim. Extremamente importante. Doutora, me surgiu uma dúvida. Os cuidados paliativos são muito novos, né? É um jovem aqui no Brasil. Acho que 30 anos, mais ou menos, da criação. A primeira notícia, assim, que a gente tem, ele data ali por volta de 90, mais ou menos. Então, na graduação, a senhora não teve contato com os cuidados paliativos? Não. Veio conhecer mais para adulta mesmo, para entrar na residência. Isso. Na graduação, eu não tive, assim, não tive cadeira de estudo. Inclusive, isso é muito novo, porque o MEC só estabeleceu como disciplina obrigatória cuidado paliativo em 2022. Então, com essa reforma da grade, que veio a obrigatoriedade do cuidado paliativo na grade acadêmica, né? Então, na graduação, eu não tive nada. Eu fui ter um pouco de contato no internato, através desse preceptor que era geriatra. Na residência, 0, porque, enfim, não tinha, né? E eu fui ter um contato maior mesmo em São Paulo, né? Quando eu fui fazer esses 2 estágios. E aí eu fui entender e conhecer, mas assim, realmente é muito novo, né? A gente tá falando de algo novo, porque até então era assim, é boa medicina, boa prática médica? Não deixa de ser, mas também não é só isso, né? Vai muito além. Com certeza. E assim, ainda hoje, justamente por ser novo, cara, é um tabu enorme, né? Assim, a gente tá vivendo há 30, imagina, eu não consigo imaginar como que as pessoas conseguiam discutir algo nesse sentido quando começou, né? O serviço começou no INCA do Rio de Janeiro e um outro professor da Unifesp, então assim, 2 pontinhos isolados.
E aí vem essa construção de 30 anos de quebrar tabu pra gente até chegar no momento atual que vocês estão tendo, que vocês estão dando isso na faculdade, Sim. sabe? Isso é incrível, Sim. sabe? Isso é maravilhoso, porque é o que eu falo nas aulas, quando eu dou as aulas pra vocês. Não interessa a especialidade, vocês vão ter contato com esse paciente. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Vocês vão ter A contato. gente tá tendo de forma espiral, inclusive. A gente teve um objetivo no módulo de proliferação com o paciente oncológico, né? Aham. Aí, envelhecimento Teve teve também. já uma abrangência um pouco maior, que a gente teve palestra, inclusive, e se eu não me engano, o último problema, ele foi mais vinculado com o cuidado paliativo, e a questão do bleeding, inclusive, a aberta, a última, foi sobre cuidados paliativos. Então, a gente tá tendo já uma abrangência maior, inclusive. Sim. E na comunicação, porque durante as nossas aulas de comunicação, a gente sempre se esbarra em cuidados paliativos. Total, assim. Comunicação, gente, assim, comunicação é uma área que eu sou enlouquecida porque a comunicação ela serve pra tudo, né? Pra situações difíceis ainda mais. E tudo comunica, assim, o tom de voz, a forma como você fala, a forma como você se porta, o esmalte que você usa, a forma que tá seu cabelo, comunica, né? Sim. E vocês vão esbarrar com isso. Então, assim, minimamente, talvez, na hora que vocês chegarem lá no 8º semestre, no módulo de urgência e emergência, vocês vão, de repente, se esbarrar com isso, entendeu? Mas ainda é um grande tabu. E isso é um pouco cansativo, confesso. Eu acho que, por mais que eu goste de falar, eu brinco sempre assim, tem um espaço para eu pregar a palavra do cuidado paliativo? Não tem problema, eu vou lá pregar. Mas, assim, também é um pouco cansativo, Sim. sabe? Uhum. Até isso, assim, é engraçado que até isso, as coisas que foram acontecendo, eu sou um grande tabu, assim, eu sou uma grande quebra de paradigmas, né, assim, porque trabalho com cuidado paliativo, dentro da necessidade de cuidado paliativo, comecei a estudar sobre canabidiol, que é outro tabu, pra você explicar pra uma pessoa que canabidiol não é fumar um baseado, não é maconha, assim, é outro grande tabu, né? Minha vida pessoal também é uma questão de tabu, porque me relaciono com uma mulher. Então, assim, eu tenho a impressão que eu vim nessa vida, assim, pra ir quebrando paradigma, entendeu? Mas tá tudo bem. Enquanto a gente tiver paciência, força de vontade, voz pra ir na frente, energia pra ir pra frente, a gente vai falando, tá tudo certo. Com certeza. Muito legal. A gente queria saber como que é as demandas e como funciona o cuidado paliativo aqui em Campo Grande, principalmente na área hospitalar. Aqui, a gente tem poucas equipes estruturadas. Então, assim, até a pandemia, o Hospital Regional tinha uma equipe um pouco mais estruturada, que foi dissolvida durante a pandemia, né? Era um serviço que ele atendia o serviço interno, né? Mas foi dissolvido durante a pandemia, enfim, né? Eles viraram referência exclusiva não, mas a referência principal de Covid, então, pelas necessidades intra-hospitalares, foi dissolvido. E aí, coincidentemente, em 2019, a gente começou o serviço de cuidados paliativos na Santa Casa. Em 2019, ainda era só uma colega que fazia sozinha. Em 2020, a gente efetivamente criou a equipe. E eu faço parte dessa equipe, né? Foi a equipe onde no momento em que eles estruturaram a equipe, foi onde eles me chamaram. Então, ali a gente passou a acompanhar os pacientes. Então, a gente tem paciente internado, os nossos cuidados, que a gente acompanha e tudo mais. Mas é um paciente que ele é um paciente da Santa Casa. Então, assim, é um paciente do politrauma, que acaba se tornando paliativo ali. É o paciente idoso que interna por uma clínica médica, mas ele acaba... Então, assim, tem essa demanda. Hoje, a gente ainda não tem a estruturação de, tem paciente em cuidado paliativo no sistema, na rede. Então, a Santa Casa é referência para esse paciente, vamos encaminhar esse paciente para a Santa Casa, tá? No HU, tem a doutora Rô, né, que ela faz ali um serviço de cuidado paliativo, mas confesso que eu não sei dizer muito bem, eu sei que ela tem algum ambulatório e ela responde parecer. Uhum.
E no ano passado, em setembro, a gente criou o serviço também dentro do Hospital do Câncer, que até então não tinha. E isso é dentro do que atende SUS, né? Aí, se a gente for para o particular, aí a gente tem a Rede do Abraço na Unimed e tem algumas outras ideias, né? Mas para o SUS, ainda é tudo muito novo. E eu sei que o regional tá com essa ideia de repente, reestruturar o serviço. Porque precisa, é um hospital enorme que atende o Estado, né? Mas hoje, se eu precisar falar hoje, na data de hoje, o serviço mais estruturado, e não é porque é o meu serviço, não é porque está sob minha coordenação, mas o serviço mais estruturado é da Santa Casa, né? A ideia, em março, abril, alguma coisa assim, saiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, assim, essa política, ela é nacional visando o tratamento do paciente SUS, né? Uhum. E é um paciente que a gente sabe que, assim, o que é o paciente cuidado paliativo que precisa estar no hospital, né? Ele tá no hospital, mas assim, não é sinônimo de que ele vai falecer, então a gente consegue deshospitalizar esse paciente precisa voltar para a rede. Quem que vai continuar o cuidado desse paciente na rede? Porque ele precisa ter continuidade de atendimento. Então, a ideia que tem se criado nos últimos meses, e essa fomentando, e a gente, né, vai construir isso, acho que vai um tempo ainda, mas a gente vai conseguir construir isso, é que esse paciente possa ser atendido em toda a rede, entendeu? Sim. A senhora deu esse exemplo. Por exemplo, um paciente idoso, ele justamente hospitalar. Ele é até bom para ele que ele tenha alta já para sair dos riscos ali. Quando ele tem a alta, a atenção primária não tem ainda aqui em Campo Grande essa demanda para oferecer em paliativo? Eu diria que talvez não tenha uma capacitação, entendeu? E aí a gente volta para a importância da gente discutir isso em graduação, né? Porque quem que tá hoje dentro da unidade básica? Quem tá na unidade básica é ou residente de medicina da família e comunidade, que não teve isso na faculdade, porque talvez não tenha tido, como eu não tive, vocês já tiveram, ou de repente é um colega recém-formado. Então, assim, a demanda existe, mas não existe talvez essa capacitação, sabe? E esse projeto é que a gente consiga, não é um projeto, né? Esse plano é que a gente consiga promover essa capacitação. Porque eu sempre faço paralelo, porque assim, as pessoas sempre pensam assim, ai, cuidado paliativo. Nossa, eu já escutei cada bobagem. Mas assim, ai, cuidado paliativo. É boa prática médica. Tá, sim, concordo. Mas você dá conta? Você dá conta de tudo que envolve? Você dá conta daquele paciente que está com sintomas muito descontrolados, que tem um sofrimento de outro âmbito que não o físico, que tem um sofrimento... Você dá conta de discutir com uma pessoa que ela sabe que ela vai falecer em breve? Você banca essa conversa? Você tem capacitação para isso? E assim, além de capacitação, você tem condição íntima para isso? Sabe? Porque assim, é técnico, é muito técnico, mas assim, é uma troca muito grande. Então assim, você consegue separar você dele? Sem perder a humanização e sem perder a empatia? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir essa separação, né? Então assim, para além do âmbito técnico de ser uma boa prática médica, você tem capacitação para fazer uma comunicação complicada, um pouco mais difícil, né? Porque na hora de... Que daí, assim, se você não consegue responder sim para tudo isso, você precisa de uma pessoa especializada para isso. Sim. Com certeza. O começo você dá conta de fazer. Mas na hora que seu calo apertar, você vai ter que me chamar. Porque senão, se essa família, se esse paciente falece em meio a sofrimento, a família, no momento da perda desse paciente, ela tá angustiada. Gente, tudo bem, é uma perda, vai ter uma dor. Mas assim... não tá tudo resolvido, não tá tudo tranquilo, essa família tá angustiada, tá num sofrimento intenso, eles estão achando de alguma coisa tá acontecendo a ponto deles acharem que faltou assistência médica, que esse paciente não foi bem cuidado, tá errado. Entendeu? A gente não fez assistência suficiente. Sim. Né? E aí hoje o que acontece talvez é que não tem essa capacitação,
sabe? Mas aí a gente volta. Realmente é muito novo. A gente entende também isso. Mas não significa que a gente entende que a gente precisa ficar parado, né? A gente precisa mexer, porque esse paciente tá entrando, esse paciente tá chegando. Sim. E a gente tem que mudar um pouco o pensamento, tipo assim, a gente pensa, nossa, é idoso. Eu dei uma palestra, acho que, onde foi? Acho que foi no último Jamu que teve, que eu trouxe uns números em relação a HIV. Todo mundo falou assim, gente, HIV? Eu falei, gente, HIV, pelo amor de Deus. Sim. HIV, e assim, HIV o paciente morre jovem, muitas vezes morre jovem, né? Se a gente estava falando sobre psiquiatria, a gente tem discutido cuidado paliativo psiquiátrico, porque uma esquizofrenia não é uma doença crônica. Crônica, sem cura, degenerativa, né? né? Não pode chegar num momento que a gente não consiga tratar adequadamente com esse paciente. Então, Sim. assim, a gente tem olhado para outros âmbitos, que é muito fácil a gente pensar no paliativo no idoso, né? No idoso ou no oncológico. Mas e o resto? Né? Então, eu acho que são steps. E eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui, e o que eu tento fazer todo santo dia no meu Instagram, de forma talvez não tão regular quanto eu gostaria, e quanto eu deveria, mas é isso, sabe? Soltar pílulas de vamos pensar fora da caixa, vamos dar uma olhada de outra forma, entendeu? Informação, e é quebrar tabu né? todo dia. Entendeu? Com certeza. É quebrar tabu todo dia, tá tudo bem. Foi como eu falei, enquanto eu tiver força pra lutar pelas lutas que eu luto, né, que são as coisas que me movem, Sim. e que são as coisas que fazem eu ser quem eu sou, tá tudo bem, né? Porque a gente vai ter isso em casa, gente. Sim. O momento da terminalidade, ele é a única certeza que nós podemos ter, né? E fala-se pouco sobre a morte, entende-se pouco sobre a morte, e evita-se falar também. Mas tem que ser falado, tem que ser entendido para poder ser digno nesse momento. E mais do que isso, também, mas assim, vamos olhar para fora da questão utópica. Assim, você teve autonomia hoje para escolher se você queria colocar esse colar, se você queria colocar outro colar, qual brinco que você queria colocar, qual cor de esmalte que seria que você se sente bem. Essa autonomia a gente precisa tentar manter. Sim. Né? E assim, a gente não fala da morte porque ninguém quer pensar no fim, porque a gente não vai falar de morte, nossa, não fala isso que atrai. Claro, né? Porque, então vamos começar, dinheiro, vamos ver se cai do céu. Não é assim, né? Não. Mas a gente falar de morte é muito ruim, porque no momento em que eu começo a discutir isso, eu preciso olhar pra mim. Sim. E olhar pra gente é muito difícil. Sabe? Então, assim, como que eu vou ser capaz de discutir sobre terminalidade com um paciente, com uma família, ou numa roda de conversa, se eu não consigo... Porque isso provoca com que eu olhe pra mim. E isso é ruim, traz uma sensação difícil, entendeu? É desconfortável. Não é como se a gente estivesse falando sobre o presente de Natal. Não é uma situação agradável. Sim. Entende? Mas a gente poder falar sobre isso é a gente poder manter a autonomia e garantir a nossa identidade até o momento que ela aconteça. Então, assim, como que você quer ser tratado se no momento que você estiver próximo do seu falecimento? Como que você gostaria de ser tratado nesse momento? Quais são os valores inegociáveis para você? Quais são aquelas coisas que você quer muito viver? Essas perguntas tem alguns exercícios muito profundos desse sentido de provocação. E, cara, não é fácil. Não é fácil. É quase como se você vivesse uma imersão daquele momento, como se você pudesse estar ali. Não é difícil, entendeu? Sim. Mas é assim, poxa, é você pensar em autonomia. E a gente faz isso todo dia, né? A gente luta pelos nossos direitos, a gente luta pelas nossas falas, a gente luta por essas questões todas, e a gente não vai lutar pela possibilidade de entender como que eu quero ser tratado? O que é importante pra mim? Entende? Mas é difícil. É muito difícil.
Por isso que é importantíssimo, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, que a gente tenha um autoconhecimento muito importante, entendeu? Porque senão você, muito robusto. Meios de autocuidado, de um backstage, assim, sabe? Muito robusto, porque senão você se perde com aquelas questões. E assim, vai estar na nossa casa. Sim. Entendeu? Os nossos avós vão começar a passar por isso. E não é, por exemplo, porque eu sou especialista, o meu RQL não me protege de sofrer também. Tô passando por uma situação semelhante em casa, né? Sim. Minha avó, assim, descobriu recentemente um Alzheimer. Ela é o grande amor da minha vida. Na minha aula até eu mostro as fotos, né? Assim, mostro lá a foto da minha avó, da minha mãe, da minha namorada, meu pai, meu cachorro, não sei o quê. E eu fecho de novo com a foto da minha avó, que é o grande amor da minha vida. Gente, assim, não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, assim, como que vai ser. Assim, me dói pensar nisso. De forma alguma eu quero ser... Já falei 1000 vezes, já deixei muito claro. Eu não sou a médica da minha avó, não quero participar dessas decisões. Sim. Não... Mas eu entendo, sabe? Mas é doloroso. Por quê? Porque é meu. Sim. Aí eu entro na casa de 10 pacientes, tenho 10 conversas, tenho 10... E tá tudo bem, porque eles não são meus. Eu tenho empatia, mas eu não entro dentro da situação. Eu vou embora e o paciente não vai embora comigo, pra minha casa, né? Minha avó vai embora comigo, né? Minha avó é minha, tá dentro da minha vida. Então, a gente precisa saber separar. Sim. Entendeu? E a gente precisa pensar nisso. Só que a gente não quer, porque quando é nosso, dói. Sim. Entendeu? Mas precisa ser dito? Super precisa ser dito. No início da nossa conversa, a senhora citou a questão da pediatria e de como a mãe, a figura materna ou paterna, é o intermediário ali da criança. Na visão do cuidado paliativista, a família, ela é complicada nesse sentido do intermediário ali, porque pelo menos na nossa visão de mundo, assim, achismo, a gente tem que às vezes o familiar ele não respeita a autonomia do paciente. Sim. E aí, como que é a abordagem do paliativista perante isso? Ai, gente, isso foi uma grande pegadinha do universo, assim. Porque quando eu decidi que eu não ia fazer pediatria, eu falei assim, não vou trabalhar mais com criança, porque para eu cuidar do meu paciente, eu preciso de uma criatura. Aí eu fui trabalhar com outro extremo, que muitas vezes também o meu paciente precisa de um intermédio, que é o cuidador, a família, né? Falei, não, sério. Mas tudo bem. Só que daí, qual que é a grande diferença? Não existe família difícil. A família difícil é uma família que tá em sofrimento. Entende? Tem comunicações difíceis. Mas eu brigo quando eu escuto, nossa, naquela família difícil. É quase como se se lançasse, assim, um desafio sobre mim. Sabe? Tipo assim, você vai ter que conversar com aquela família dificílima. Nossa, é quase assim, é difícil? Pô, peraí, que vamos ver se é difícil. A família difícil, não existe família difícil. Existe família em sofrimento. E aí, a gente tem que ter uma capacidade de comunicação, a gente volta para a comunicação, para trazer para essa família quem que é o ator principal do cuidado. E por que a gente está justificando as coisas que a gente está fazendo, as atitudes que estão sendo tomadas, ou as que não estão sendo tomadas, baseados no ator principal, que é o nosso paciente. E às vezes, isso é complicado. Porque você tem que conversar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes com 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. O filho que vem de Londres é o mais difícil, que a gente sempre brinca, né? O filho de Londres é o pior. Porque quem que é esse filho de Londres? É um filho que não faz parte. É aquela pessoa que tá longe, vê o pai e a mãe 1 vez ao ano, nas festas de fim de ano, e aí, de forma saltatória, não percebe o que tá acontecendo no dia a dia. Mas geralmente essa pessoa está envolta numa série de sofrimento. Seja por culpa, por estar à distância. Seja por culpa por não estar próximo. Ou, enfim. E aí a nossa função é quebrar. É descascar a cebola. Entendeu?
É descascar a cebola para tentar entender o que de fato está acontecendo. Uma vez, e assim, relação médico-paciente, gente, eu vou para além da relação médico-paciente, você precisa criar vínculo. O vínculo faz com que eu tenha certeza absoluta que você está fazendo aquilo que é melhor e aquilo você está defendendo o meu interesse. Qual que é o interesse dos familiares sempre? Que o paciente seja bem cuidado. Sim. Ponto. Este é o ponto principal de todo mundo que está envolvido numa situação de saúde e doença, né? E o nosso papel, enquanto paliativista, enquanto médico, de uma forma geral, é você conseguir mostrar para essa pessoa que ele está sendo cuidado. E isso acontece a partir de vínculo. Então, assim, se você não consegue criar vínculo, os familiares podem ter a impressão errada dos cuidados. Entendeu? E vínculo se forma entre pessoas, né? O vínculo, ele exige tempo, ele exige dedicação, né? Olha uma amizade de vocês de muitos anos. Tudo bem, vocês podem não ver a todo tempo, mas a gente tem que fazer uma manutenção de amizade, Sim. de relação, Sim. né? O vínculo é a mesma coisa com relação médico-paciente. Então, é assim que a gente vai construindo. Então, eu já tive conversas difíceis? Já tive. Mas depois que eu virei a minha chavinha de que não existe família difícil, existe família em sofrimento, e a nossa função é entender qual que é o sofrimento, o que tem por trás disso, ficou mais fácil. Uhum. Ficou muito mais fácil. Até pra compreender a posição do outro, né? Sim, exato. E assim, eles estão no pior momento da vida deles. Situação de doença, gente, é o pior momento da vida de qualquer pessoa. Sabe? Tem 2 situações na medicina que são situações felizes. 3, talvez. Nascimento, plástica, sabe? E cura de alguma coisa. Sim. E às vezes até a cura vem com sofrimento, né? Porque até chega ali. Então, assim, Sim. nascimento, cura e plástica são 3 momentos felizes. No resto, é um momento difícil. E ainda imagina você estar sob a sombra da possibilidade de perder aquela pessoa. E tudo aquilo que envolve. Às vezes envolve questão financeira, às vezes envolve questões burocráticas. Sim, vai além da nossa alçada, né? Porque o problema do médico, o nosso problema como médico é que a gente só pensa assim, corpo físico. Sim. Sistemas orgânicos. Farmacologia, fisiologia. E, cara, a gente é mais do que isso. Muito Nós mais. somos seres humanos, nós somos muito mais que isso, entendeu? Sim. É muito pequeno. Doutora, eu fiquei com uma curiosidade. Nós, da área médica, né, como futuras profissionais, a senhora já profissional, temos um tabu dentro da medicina que é o ato de curar, né? Parece que o médico se sente falho quando não tem a possibilidade de curar. Quando nós não conseguimos dar fim àquela doença, quando não tem mais remédio que seja possível. E os cuidados paliativos entram justamente nesse momento. Então, como que está sendo para a senhora a abordagem com os outros profissionais médicos? Eles são receptivos com essa nova área? Eles estão tendo um olhar abrangente ou alguns ficam relutantes ainda? É uma construção. Porque, sim, nós somos criados para curar, quando, na verdade, a nossa função não é essa. A nossa função é cuidar. Exatamente. Né? É cuidar. E é uma construção. Mas essa construção, gente, é muito bonito de ver. É bem trabalho de formiguinha, sabe? E aí, pra vocês terem ideia, eu vou exemplificar. Tem 2 casos, assim, muito claros que eu consigo exemplificar pra vocês. Um aconteceu ontem, eu achei o máximo. Tem uma colega que ela era... Acho que na época ela era coordenadora da UCO, né, da unidade coronariana. E assim, cuidado paliativo, ela escutava essa palavra assim, ela tinha ojeriza essa palavra, sabe? Ela na minha unidade coronariana, não sei o que, assim, era muito, realmente, assim, sabe? Não. E ela tinha muita dificuldade, porque ela tinha essa impressão de que, assim, ela tava matando o paciente, de que ela tava
abandonando os cuidados e, enfim, né? Ela tinha real essa sensação. E a gente foi trabalhando ao longo de anos e tudo mais, mostrando que não era isso, né? Que a gente estava, de repente, diante de situações irreversíveis, que o paciente estava muito próximo do falecimento e que, independente dos esforços que ela estaria fazendo, esse paciente ia ter esse desfecho. E aí, um dia, depois de talvez, sei lá, 4 anos, ela chegou para mim na escada da Santa Casa e ela falou assim: hoje eu consegui desligar a droga do meu paciente porque eu entendi que aquela droga estava fazendo prolongamento da vida dele, que ele não tinha mais possibilidade. E ela falou isso assim, chorando muito e agradecendo muito por toda a paciência e por tudo que a gente teve muito cuidado de ir mostrando ela dia a dia, sabe? Cara, isso assim, foi sensacional, entendeu? Mas assim, não aconteceu do dia pra noite. Aconteceu em 4 anos, né? E aí ontem teve uma outra situação dessa e foi muito engraçado porque eu tava na sala, a gente foi responder um parecer, eu tava com 2 residentes, os 2 residentes de fora. Então assim, zero conhecimento de nada. Um de neuro, de paliativo no caso, né? Um de neuro e o outro de medicina da família e comunidade. E a gente respondendo parecer, um parecer de uma situação oncológica e um outro parecer de um quadro cardíaco. E quem sugeriu a solicitação para o cuidado paliativo foi justamente a cardiologia. E a cardiologia, gente, via de regra, eles são mais difíceis de pensar em cuidado paliativo, porque, assim, o paciente cardíaco, principalmente o paciente de C, é um paciente que ele vai se adaptando. Então, assim, ele tá muito ruim, mas ele se adapta e ele tem um pouquinho mais de sobrevida. Tá. E aí, essa colega, ela não só pediu parecer, como o jeito que ela pediu, que ela escreveu, assim, paciente com uma situação gravíssima, com perda de funcionalidade ao longo dos últimos tempos, idade avançada, com uma situação cardíaca, sem possibilidade cirúrgica, estando a cirurgia contraindicada, pois pode trazer mais riscos do que benefício, sendo assim, sabe, assim, um parecer que eu olhei, sério, me arrepiou, e eu olhei assim e falei assim, gente, tá perfeito isso aqui, porque isso ela entendeu, sabe? E aí eu tava a psicóloga atrás da nossa equipe, eu falei, Fer, ela me achará, eu falei, Fer, olha isso aqui, e eu li pra ela falou, não acredito. Cara, é isso. A gente tá conseguindo fazer mudança cultural, entendeu? A gente tá conseguindo fazer mudança de mentalidade. E assim, isso é muito difícil. Foram 4 anos, não foi 1 ano, não foi 1 mês, entende? Por isso que eu acho tão importante a gente atacar residente. Entendeu? A gente atacar acadêmico. Porque é muito mais fácil eu tentar mudar a mentalidade de vocês no momento da formação do que daqui 20 anos de vocês formados e criando já um vício de atendimento. Sim. Sabe? Por isso que eu acho importante a gente trazer e começar a pensar em coisas novas. Por exemplo, hoje a gente tá falando de cuidado paliativo que faz 30 anos, né? 34 anos que a gente começou a falar disso. Vamos puxar o outro tabu. O canabidiol a gente vai começar a falar quando disso na faculdade? Entendeu? Que hora que, de repente, isso vai começar a entrar? Que hora que a gente vai começar a falar? Então, assim, é uma discussão de situações, é uma quebra de tabu e é uma mudança cultural, sabe? Sim. Definitivamente, com quem já é formado há mais tempo, tem uma resistência maior. Porque não teve nada disso na formação, porque não sabe como que funciona, mas a gente ainda vê essa mudança cultural. E isso é muito legal e é muito gratificante também. Porque o trabalho de formiguinha, ele vai sendo propagado. Sim. Entendeu? Dia após dia, as pessoas estão ali, ó. E se surgir um pouquinho, se surgir a dúvida, se implantar a dúvida minimamente naquele colega mais antigo, pô, tá bom, já tá legal. Com certeza. Entende? Sim. Mas não é fácil. Não Imagino. é fácil. Uma construção diária, né? É uma construção diária e é o que eu sempre falo. É uma construção diária vinda de uma menina. Entendeu? Tá, não sou menina, né? Tenho 34 anos, mas assim... Diante de um cara que é diarista que tem 70. Quem sou eu? Ele deve olhar pra mim e falar assim, quem é você?
Mais ainda, eu te trago mais um problema, que isso foi um problema que eu enfrentei durante bastante tempo na Santa Casa. Eu fiz minha formação lá, eu fui residente lá. Então, para eu conseguir fazer as pessoas virarem a chavinha do olhar de que eu era residente, depois eu virei preceptora e eu virei depois chefe de serviço, foi muito difícil, porque minimamente as pessoas ainda me olhavam como se eu fosse residente. E que credibilidade que eles iam dar à minha fala? Entende? Então, assim, é uma mudança cultural. Nos últimos tempos, pra mim, foram assim, bem revolucionários, porque foi tendo que ser muita coisa. Mas é cultural, é dia a dia, é aos pouquinhos, entendeu? Sim. Ainda tem os caras que falam assim, tem, mas tudo bem. Eu brinco assim, hoje, se a gente for olhar, hoje tá muito raso, mas daqui uns 10 anos, daqui uns 20 anos, vocês já vão tá aí. Entendeu? A gente já vai ter novas levas, pessoas sendo formadas. Então, isso vai estar mais claro. Eu espero. Vai estar vindo de mais lugares. Então, vai estar alastrando mais rápido, talvez. Eu espero. Meu único medo, assim... E, assim, eu espero de verdade que isso aconteça de forma técnica e capacitada. Porque meu único medo é que a gente talvez confunda o cuidado paliativo com uma negligência. Sabe? Com uma falta de cuidado. Entendi. Por quê? A gente tem que ter muito claro que cuidado paliativo não tem mais o que fazer, né? Então, então deixa esse paciente lá. Então, não, já é um paciente idoso com uma doença que já tá muito avançada, tal, então eu não vou nem olhar pra ele, então eu não vou nem... Vou só dar medidas de conforto, vou só fazer medicação respirador. Não, a gente precisa prestar uma assistência médica, né? Então, meu único receio, minha única preocupação em se falar muito disso, não é em se falar, na verdade. Hoje, por exemplo, a gente vê muito curso saindo, né? É assim, pós-graduações que não sejam boas, né? Então, que as pessoas estejam buscando formações também, que não sejam formações, nossa, maravilhosas, de ótima qualidade. E aí, qual que é a qualidade que isso tá saindo também? Sim. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Mas em a gente se cercando de bons profissionais, buscando conhecimento e tendo a humildade da troca, eu acho que é válido. Sim. Entendeu? Porque a gente tem muita gente ruim por aí também, né? Sim. Mais alguma pergunta, amiga? Acho que não. Foi muito bom conversar com a senhora e que bom que nós temos a senhora fazendo toda essa transformação histórica no nosso meio, porque a senhora está fertilizando um meio em que nós vamos estar daqui a pouco. E isso é muito gostoso de ver, de assistir, e é um privilégio pra gente. Ai, sim, gente, é um privilégio mesmo. Aproveitem isso. E eu também fico muito feliz de fazer parte disso, assim, depois que eu me descobri que eu gosto de ensinar e como é bom a hora que eu recebo uma mensagem de vocês falando assim, ai, prof, fiquei tão feliz, foi tão legal. Ou depois, assim, eu já tive gente que passou comigo e já tá lá no internato, prof, nossa, eu tô com um paciente aqui, lembrei de você. Ai, é sobre isso. Exato. Professora, pra finalizar, a gente vai fazer um bate-bola. Tá. Rapidinho. Um livro. Primeiro que vier à cabeça. Acho que pode ser Médico de Homens e Almas. Uau! Legal. Uma inspiração. Minha mãe. E no meio médico, vamos trazer no meio médico também? Não, só minha mãe. Uma comida. Ai, o arroz de forno da minha avó. Ai, que gostoso. A senhora tá fazendo a gente se emocionar, porque tá todo mundo longe de casa. E a gente tá férias, quase saindo eu também de férias. tô querendo um gostinho de comida de vó. Um filme. Eu acho que Cidade dos Anjos. Antigo pra caramba, super emocionante. Vale a pena. Um lugar. A natureza. Qualquer lugar que tenha água, de preferência. Um sonho.
Me tornar a segunda Ana Cláudia Quintana Arantes. Ai, que tudo! Bem basiquinho, entendeu? Eu sou pequenininha. Ai, mas até pra gente vai ter o máximo, ó. Falar que a gente teve aula e palestra. Com certeza. Um objetivo. Ai, que a gente possa ter mais tranquilidade pra falar das coisas que a gente acredita, com menos embate. Que a gente seja mais tolerante a escutar as opiniões dos outros, a entender as opiniões contrárias, sem que isso vire uma discussão e sem que isso rotule a gente entre o lado B e o lado A, entre o lado certo e o lado errado, em tudo. Perfeito. Professora, obrigada pela participação. Foi ótimo falar sobre isso e dar mais visibilidade sobre isso. A gente vai ficar ansiosas para encontrar com a senhora no internato. Hoje a gente finaliza o 6º semestre, então oficialmente já somos meio médicas. Tá chegando, então, parabéns. Ansiosas para encontrar, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor pra gente, quanto profissional e pessoal também, né? Ai, gente, vai ser muito bom. E assim, aproveitem a trajetória de vocês. Teve encerramento da tutoria, né? Agora, Sim. do pessoal. E assim, foi muito legal. Uma delas me entregou um papelzinho com um bombom. Sim. Gente, eu achei o máximo Lindo. aquilo, Foi porque é lindo. exatamente isso. Assim, aproveite a trajetória de vocês. Aproveite a trajetória acadêmica. Aproveite todas as situações extracurriculares que vocês tiverem. Aproveitem isso aqui, porque o tempo passa assim, ó. E cada momento importa. Eu sempre falo, pra tudo eu falo, dentro do paliativo, meu slogan é tudo. O que importa pra vocês? Sabe? O que importa pro paciente? Então, tudo que vocês fazem importa. Todo esse momento, ele vai passar, mas no final das contas, vocês vão lembrar disso, sabe? E a gente se encontra, parabéns pelo meio médico, mas a gente se encontra no internato. E até lá, contem comigo. Pode deixar. Pode deixar. E chegamos ao fim de mais um episódio GPEncast, um raio-x da história, com a doutora Fernanda Romero, especialista em cuidados paliativos. Muito obrigada.